Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos ficar mais juntos aqui no meio, irmãos? Vocês podem fazer isso? Vamos ficar juntos? Que noite importante para a nossa vida. Estarmos aqui nesta noite e recebemos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Quero saudar você também que nos acompanha pela TV Rica. Que o Espírito do Senhor possa ministrar na sua vida nessa noite, possa te alcançar aí onde você está e trazer algo da parte do Senhor para a sua vida, amém? Cada vez que nós nos reunimos para cultuar a Deus, porque na verdade nós viemos cultuar a Deus, amém? Viemos dar o nosso culto ao Senhor, como parte da nossa gratidão, não aquilo que Ele está fazendo, porque na verdade o que mais nos importa é aquilo que Ele já fez, amém? Que Ele já nos comprou, que Ele já morreu em nosso lugar, Ele morreu e nos inseriu com Ele nessa morte, e nos fez participantes da sua morte e da sua ressurreição. E é por isso que nós estamos aqui como igreja nesta noite, e nós podemos usufruir de tudo aquilo que faz parte desta grande obra de Cristo na nossa vida, amém? Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo nessa noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 21, nós vamos fazer essa leitura. Então você que está com sua Bíblia, abra sua Bíblia, ou acesse aí no seu aparelho a sua Bíblia, e vamos acompanhar esta leitura nesta noite. Eu quero falar um pouquinho sobre posicionados na verdade. Não basta nós ouvirmos falar da verdade, não basta apenas nós cremos na verdade que é Cristo, mas nós temos que nos posicionar, amém? Jesus, Ele morreu por todos, para que todos sejam salvos, mas nem todos acessam essa salvação. Na mesma morte, Jesus, naquela cruz, Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, mas muitas vezes nós continuamos doentes, porque nós não nos posicionamos, nós não acessamos pela fé aquilo que já foi consumado na cruz, amém? Então nessa noite que o Espírito Santo nos dê graça, a mim que estou falando, mas a você que está ouvindo, para que esta palavra possa encontrar guarida no teu coração nessa noite, e possa produzir o fruto pelo qual o Senhor deseja fazer nesta noite. Lucas 4, a partir do versículo 17, diz assim: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando-o achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Vamos ficar por aqui. Pai, nós declaramos que esta é a Tua palavra. E a Tua palavra, Pai, nos aponta para Cristo na sua plenitude. Nós queremos nesta noite, Pai, assim que o Teu Espírito Santo, Ele faça produzir esta palavra em nossas vidas, Pai, o fruto que o Senhor tem almejado para cada um de nós. Pai, eu coloco cada um dos meus irmãos que estão aqui reunidos e aqueles que estão ouvindo, Senhor, através da internet, ouvirão esta mensagem, Senhor, em um outro momento. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre, Pai, que a Tua palavra, Senhor, produza vida, ela nos revele a vida de Cristo, Pai, em cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Esse texto que nós lemos, ele nos reporta ao momento em que Jesus havia voltado do deserto
E a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali Jesus então ele volta do deserto, posicionado no propósito eterno de Deus para a sua vida. E ele entra numa sinagoga. Ali está iniciando o seu ministério. Voltando um pouquinho antes, Jesus havia sido batizado por João. Do batismo ele foi ao deserto, e do deserto ele veio então para a sinagoga. E ele toma esse texto do profeta Isaías. Naqueles dias a Bíblia não era como a nossa Bíblia, que nós temos capítulos e versículos. Eram rolos, papiros, que eram colocados ali, e foi dado a ele um dos rolos, e ele abriu e leu esse texto, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. E Jesus, ele leu aquele texto, e eu creio, irmãos, que nada na Bíblia ou nada na vida de Jesus era um acaso. Aquele era o momento específico onde ele estava se apresentando no seu ministério, e ele leu esse texto, não foi uma leitura assim aleatória, mas sim era o propósito de Deus anunciar aquilo que exatamente estava acontecendo. E por isso, quando Jesus lê esse texto, e nós sabemos que esse texto tem tudo a ver com o ministério de Jesus, de libertar, de salvar, de abrir os olhos dos cegos. Mas não é sobre isso necessariamente que eu quero ministrar nesta noite. E sim, quando ele termina a leitura, ele apresenta a palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra que Isaías havia profetizado. E a Bíblia fala assim que então Jesus entregou o rolo e se assentou, e todos ficavam olhando para ele, e Jesus então fez a seguinte declaração: hoje se cumpriu a Escritura diante dos seus olhos. Que tremendo, irmãos, quando a palavra de Deus, ela começa a se cumprir na nossa vida. Na verdade, Jesus estava dizendo assim, ele estava dizendo, essa palavra está sendo posicionada, ele estava dizendo assim, hoje se cumpriu, ou seja, significa algo está estabelecido. Jesus estava dizendo assim, olha, essa palavra que foi lida por séculos, Jesus estava dizendo agora, nesse momento, ela se cumpriu. Você pode parar e pensar assim, será que Deus ele é tão detalhista assim? Será que ele é tão pontual assim? Sim, Deus é detalhista, Deus é pontual. No seu propósito eterno, Deus ele não está atrasado. Deus ele está movendo as nossas vidas. E é interessante porque quando Jesus ele faz essa declaração, eu não sei como você recebe essa declaração na sua vida, mas Jesus está dizendo assim, algo está sendo estabelecido, algo está se cumprindo. Esse é o tempo exato para o cumprimento de uma profecia. Jesus estava dizendo isso. Imagina aquelas pessoas dizendo, quantas vezes foi lido esse texto, e agora, exatamente nos meus dias, está se cumprindo essa palavra. Talvez nós não tenhamos ideia de quantas palavras proféticas estão se cumprindo nos nossos dias. Será que você consegue imaginar que você não é uma obra do acaso, que você está vivendo dias proféticos, dias onde a palavra do Senhor está se cumprindo, e muito do que já está acontecendo nas nossas vidas é o cumprimento de uma palavra profética que foi liberada sobre a nossa geração? Aquilo que foi semeado talvez há anos, há séculos atrás, está se cumprindo nos nossos dias. Nós temos palavras que o Senhor tem liberado sobre nós como pessoas e como casa. Deus, Ele tem falado a nós, Deus tem nos dado palavras, e palavras específicas e palavras pontuais. E para cada uma dessas palavras, Deus tem um tempo exato. Mas eu creio que muitas coisas já se cumpriu na sua vida. O fato de você estar aqui nesta noite é porque alguma coisa da parte de Deus já se cumpriu na sua vida. É que às vezes nós não paramos para pensar, nós achamos que a vida está sendo levada e as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer. Não, estão se acontecendo porque está chegando o tempo exato de Deus para muitas promessas de Deus na sua vida. Amém? Nós é que temos que nos posicionar. Eu imagino Jesus quando ele se levanta, alguns poderiam até dizer que arrogância desse homem.
do filho de Maria, de José, dizer, não, essa palavra está se cumprindo diante dos seus olhos, porque ele estava dizendo na primeira pessoa, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava assumindo uma posição. Claro que naqueles dias, antes de Jesus morrer, o Espírito, ele estava falando ainda dentro do velho pacto, ele estava falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas nos nossos dias, nós podemos dizer com toda clareza, o Espírito do Senhor habita em mim. Amém? Nós temos que crer nisso. Nunca ninguém tinha lido Isaías 61 e tinha falado com a autoridade que Jesus falou. Muitas pessoas haviam lido, muitos rabinos haviam lido esse texto e falavam, olha, um dia isso vai acontecer. Mas de repente Jesus, ele lê esse texto e ele fala, hoje se cumpre diante dos seus olhos esta palavra. Será que você pode hoje dizer assim, a palavra do Senhor está se cumprindo na minha vida? A palavra do Senhor está se cumprindo na minha história? Será que você crê nisso? Será que nós temos crido nisso? Será que nós podemos trazer a Bíblia para a primeira pessoa e podemos dizer, está acontecendo sobre mim, está acontecendo na minha história, está acontecendo nos meus dias? Irmãos, aquilo que Deus tem feito nos nossos dias, muitos dos homens que nós olhamos na Bíblia e falamos assim, que tremendo foi este homem. O que Deus tem feito nos dias, fala o teu nome agora, o que Deus tem feito nos dias de Hugo, de Tiago, Ele não fez nos dias de Abraão, Ele não fez nos dias de Moisés, Ele fez nos teus dias, amém? Ele tem feito nos meus dias. Nós temos que entender que Deus está fazendo algo maravilhoso nos meus dias, nos teus dias. Porque muitas vezes nós ficamos vivendo uma vida cristã muito distante. Muitas vezes nós tomamos a Bíblia e nós lemos a Bíblia como se fosse uma história de um povo. Não, a Bíblia é a minha história, é a sua história. Nós estamos falando de um Deus pessoal, nós estamos falando de um Deus particular, de um Deus que opera na minha história e na sua história. Há muitas pessoas que ainda ficam assim, como eu queria viver nos dias de Abraão. Alguns falam assim, eu queria estar no dia de Pentecostes. Quem já não pensou assim? Eu pensei assim, eu queria estar no dia de Pentecostes para ver tudo aquilo que aconteceu. Irmãos, o que Deus está fazendo nos nossos dias é muito maior do que o que Deus fez no dia de Pentecostes. Amém? Sabe por quê? Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Parece que nós não estamos vendo. Parece que Deus não está fazendo nada. Sabe por quê, irmãos? Nós olhamos mais para as adversidades do que para aquilo que o Senhor está construindo na nossa vida. Nós acreditamos menos naquilo que Deus está fazendo hoje do que aquilo que Deus fez no passado. Esse é um dos grandes problemas da igreja. Esse é um dos grandes problemas na nossa história. Nós acreditamos mais naquilo que Deus já fez no passado do que aquilo que Deus está fazendo hoje e do que aquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje e vai continuar fazendo amanhã. O Deus que tudo pode, o Deus que opera coisas grandes e tremendas, Ele está agindo nos nossos dias. Aleluia. Quantas vezes nós lemos algo, ou Deus nos fala algo a nosso respeito, e nós não nos posicionamos em cima disso? Quantas vezes você não saiu de um culto, e durante o momento que a palavra estava sendo ministrada, você falou assim, amém, Senhor, é comigo. Sabe quantas vezes eu não ouvi pessoas depois de um culto, a pessoa falar para mim assim, pastor, a palavra foi todinha para mim. Mas sai da porta para fora da igreja e não se posiciona em cima daquilo que Deus falou. Sabe, irmão, não basta apenas nós ouvirmos. É importante ouvirmos, porque isso é o primeiro passo do processo. Não basta apenas nós dizermos durante a pregação, amém, glória a Deus, eu creio nisso. Sabe, nós temos que nos firmar em cima daquilo que Deus está falando. Nós temos que nos posicionar. Jesus disse, hoje se cumpriu na minha vida esta palavra. Nós temos que nos posicionar. Não basta apenas ouvirmos. Precisamos assumir aquilo que Deus está falando a nosso respeito. E talvez você pergunte, mas se eu não me posicionar, o que pode acontecer? Deixa eu dizer para você,
Nossa falta de posicionamento tem gerado para nós, não para Deus, mas para nós, alguns atrasos. Pastor, nós podemos atrasar? Eu vou dizer para você, nós não podemos adiantar a Deus, mas nós podemos atrasar aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. E duas coisas nós devemos entender dentro do que eu estou falando. Eu até disse algo sobre isso na última vez que ministrei. Não podemos nos precipitar, mas também não podemos ficar postergando ou recuando diante daquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito. Há um exemplo na Bíblia que eu quero ressaltar nessa noite, de um homem que, para nós, ele serve assim como um tipo, né? Como um modelo em muitas coisas que esse homem é Moisés. E muitas coisas que Moisés fez no seu período, no seu tempo, no pacto que estava vigente nos seus dias. Nós olhamos e falamos, poxa, que homem tremendo, que coragem, que ousadia, que homem que aprendeu a ouvir a Deus. Moisés, ele teve uma missão que ninguém fez antes dele, para que ele pudesse copiar. Moisés teve que aprender de Deus. Moisés teve que ter muita coragem. Mas Moisés, esse homem espiritual, esse homem que fez coisas tremendas, que libertou o povo de Israel, nem sempre ele acertou. Nem sempre Moisés fez da forma que Deus queria que ele fizesse. E às vezes nós olhamos para a Bíblia e nós falamos assim, acho que não é comigo, porque a gente olha e fala assim, não, as coisas de Deus parece que é só para os perfeitos. E eu já fiz tanta coisa errada, eu acho que não dá mais, acho que Deus não quer, Deus pode usar outro. Deus pode fazer isso através de outro. E talvez você está aqui me ouvindo hoje, e muitas vezes você pensou assim, não, eu vou no culto, amém, eu vou lá porque eu creio na minha salvação, porque eu creio que é melhor que eu esteja na casa de Deus, porque eu estou sendo guardado, preservado, mas eu creio que é só isso que Deus tem para a minha vida. E eu quero dizer para você que Deus tem algo mais para cada um de nós, amém? Nós cremos num Deus que nós não entendemos tudo aquilo que Ele tem pensado a nosso respeito. Só que Moisés, quando ele começou a entender o seu chamado, ele se precipitou. E foi sobre isso que eu já falei numa outra mensagem. Ele, com as suas próprias mãos, ele entendeu que ele precisava libertar o seu povo. Moisés, desde o ventre, ele foi chamado por Deus para ser um libertador. Às vezes nós não entendemos, irmãos, mas desde o ventre a Bíblia fala que desde o ventre Deus ele já pensou em todos os nossos dias. Amém? A Bíblia fala e ela nos garante que antes que existisse um só dos teus dias, antes que você tivesse vivido um só dos teus dias, Deus já havia pensado em todos eles e já escreveu todos eles. A Bíblia fala isso para nós. Salmo 139, se eu não me engano, fala sobre isso. Deus já pensava em tudo isso. E Moisés, ele foi gerado para ser um libertador. E muitas coisas aconteceram nos seus dias. Logo após o seu nascimento, as crianças hebreias os meninos estavam sendo mortos, e a mãe de Moisés, ela, guiada pelo Espírito, ela preservou o seu filho. Quando não dava mais, ela colocou num cesto, colocou no rio, e Deus guardou a vida daquela criança, porque Deus tinha um propósito.
E assim também é na nossa vida. Deus já nos guardou de tantas coisas, amém? Deus já nos preservou, já nos livrou de tantas coisas, coisas que nós nem vimos, irmãos. Eu creio que maior é o número de livramentos que Deus nos deu, que nós nem vimos, amém? Aqueles que você viu, aqueles que você pode se lembrar hoje, talvez ele é tão pequeno no número desses livramentos, e é por isso que talvez você não valorize tanto o que Deus tem para a sua vida, porque você olha e fala assim: não, mas na minha vida não acontece nada de extraordinário. Meu irmão, todos os dias Deus nos dá vida, e isso é extraordinário, amém? Isso já é glorioso, é grandioso demais para nós. E Deus guardou a vida daquela criança, porque Deus olhava para ele e via naquele menino o libertador de Israel. Então, quando ele chegou na sua fase adulta, ele ainda despreparado, mas ele já entendendo algumas coisas. E eu sempre digo uma coisa: imaturidade não é pecado. Todos nós um dia fomos imaturos, e quando nós somos imaturos, nós fazemos coisas erradas. É por isso que quando você é pai de um adolescente, de um jovem, você tem que ter habilidade para lidar, porque é nessa fase que nós manifestamos a maior parte da nossa imaturidade. E Moisés, ele fez escolhas erradas, mas ele entendia já dentro dele que ele precisava fazer algo. E quando ele viu um egípcio ferindo um irmão dele, hebreu, ele falou: não, eu tenho que socorrer o meu irmão. Só que ele foi antes do tempo, ele foi de forma precipitada, e a Bíblia fala que ele acabou matando o egípcio. E a gente já aprendeu isso aqui nessa casa. Nós estamos numa casa de envio, e é por isso que nós temos que esperar o tempo do envio. Porque quando nós vamos precipitadamente, sem envio, nós causamos morte. Às vezes morte até para nós mesmos. Nós causamos frustrações. E Moisés foi lá e matou, e ele escondeu o corpo daquele egípcio. E no dia seguinte ele viu 2 irmãos hebreus brigando, discutindo. E ele foi lá tentar apaziguar. E um deles falou para ele: o que você vai fazer com a gente? Vai fazer a mesma coisa que você fez com o egípcio ontem? Vai nos matar também? E aí Moisés teve então medo. Imaturidade também causa medo, né? A gente faz as coisas erradas e depois fica com medo. E aí a Bíblia fala que então Moisés, descobrindo ou entendendo que já era descoberta a sua falha, ele foge, ele vai embora do Egito. Fazer as coisas precipitadas, sem envio, irmãos, sempre vai trazer consequências ruins. Mas aí ele vai lá para o deserto. No deserto ele se casa, ele encontra um povo, ele se casa, gera os seus filhos. E um dia ele está lá pastoreando as ovelhas do seu sogro. Lá no capítulo de Êxodo 3, a partir do versículo 11, olha o que diz a palavra: Moisés já era adulto. Olha que tremendo, a palavra está falando agora, ele não é mais um jovem, não é mais um adolescente, ele não está mais naquele período de imaturidade. Ele já é um homem adulto agora. Ele já venceu etapas, ele já foi mais assim, amadurecido na vida. Mas diz assim a palavra, versículo 11 de Êxodo 3: um dia saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus. Perdão, esse é Êxodo 2. Êxodo 3, 9. Do 2 é o que eu já falei, irmãos. Êxodo 3, 9. Diz assim: porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olha o que o Senhor fala para ele: eu o envio. Moisés, agora é o tempo do envio. Moisés, você fez coisas erradas, imaturas na sua vida. Você trouxe consequências negativas, porque você se precipitou, porque você avançou o sinal, porque você foi sem envio. Mas agora, Moisés, eu o envio, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo.
Eu tenho visto como o meu povo está sofrendo. E agora, Moisés, eu quero que você cumpra o propósito que eu tenho para a sua vida. Eu quero que você cumpra o teu chamado. Irmãos, como é tremendo quando você está sendo preparado por Deus. Todos aqueles anos no deserto, irmãos. A história nos mostra que Moisés viveu 40 anos no Egito. Depois ele viveu 40 anos no deserto. Sabe por que ele viveu 40 anos no deserto? Para Deus tirar o Egito de dentro dele. Para Deus fazer dele o homem que Deus queria fazer. Porque aquilo que ele havia aprendido no Egito, nas escolas do Egito, não era aquilo que Deus queria forjar na vida dele. Não era aquilo que Deus precisava estruturar na sua alma, nas suas emoções, no seu espírito. Não era aquilo que Deus queria prepará-lo para fazer. Então Deus levou ele para o deserto, 40 anos ali. E ali naquele ambiente de família, de casa, Deus começa a formar o libertador. Irmãos, Deus tem nos formado. E se você chegou aqui hoje pela primeira vez, eu quero dizer para você, Deus está nos formando dentro de um ambiente chamado casa. Amém? Porque é nesse ambiente da casa que Deus forma os seus filhos. Porque Deus, Ele não quer ser conhecido por nós como Deus santo, eterno e todo-poderoso, mas Ele quer ser conhecido por nós como filhos, e para nós sermos conhecidos como filhos, ou melhor, Ele quer ser conhecido por nós como Pai, para que nós aprendamos a ser filhos. E esse relacionamento de pai e filho se aprende não na igreja, se aprende no ambiente de casa. Por muito tempo a igreja de Jesus, ela foi um ambiente de pastor e ovelhas. Mas nos nossos dias atuais, Deus está transformando a igreja numa casa paterna, numa casa de pai e filhos, onde os filhos estão sendo amadurecidos, onde os filhos estão sendo tratados, onde todos os filhos, quando eles cometem essas falhas de precipitação, eles são amados, eles são trazidos para perto, eles são cuidados. Amém? Deus, Ele tem um cuidado com a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele, perdão da expressão, mas Deus, Ele não joga a criança junto com a água da banheira. Sabe, Deus joga aquilo que está ruim, mas Ele nos preserva. Porque Deus nos ama. Porque Deus conhece quem eu sou, Deus conhece quem você é. Porque Ele nos gerou. Nós fomos gerados nele. Nós fomos gerados em Deus. E nós fomos criados por Ele. Ele sabe o que Ele tem gerado dentro de nós, o que Ele plantou dentro de cada um de nós. Esses dias eu plantei umas sementes de alface lá na minha casa, porque eu falei que esse ano eu vou comer o meu alface. E todos os dias eu vou lá dar uma olhadinha como é que está. Faz uma semana, mas já brotou tudo. Aí eu entro dentro de casa e eu falo assim, meu alface está brotando. E eles falam assim, nossa, que alegria por causa de uns alfaces. Eu falei, mas é o meu alface. Você não acha que Deus olha para nós e fala assim, olha como é que o Hugo está lá. Olha lá como é que está a Jéssica. Olha como é que está a vida dela. Olha como é que está o Tiago. Você acha que Deus não olha para a gente, irmãos? Como um pai que está olhando. Quando meus filhos eram pequenos, a gente parava perto do berço, ficava olhando para a criança, não é assim? Babando, não é assim? Porque a gente é pai. Imagina Deus que nos cuida como filhos. Fala de um defeito de um filho para um pai ou para uma mãe. É claro que ele sabe que o filho tem defeito. É claro que a mãe sabe que o filho tem defeito. Mas ele sabe das qualidades, ele sabe daquilo que está sendo construído naquela vida. Deus, Ele olha para mim e para você, Deus sabe o que Ele está produzindo dentro de nós. Ele sabe o que Ele está produzindo na sua vida. E é tremendo isso. Mas aí Deus chama Moisés e Ele fala para Moisés, Moisés, chegou o tempo. Sabe, irmãos, nós estamos vendo tempos muito precisos de Deus. Não se assuste quando Deus te chamar
para perto e dizer para você, ó, chegou o tempo para você isso através da sua vida. Não se assuste. Aqui nessa casa está chegando o tempo de alguns casarem. Está chegando o tempo de alguns entrar em corte. É Deus que chama, Ele fala assim, chegou o tempo. Amém? Assim como está chegando o tempo para alguns serem pais pela primeira vez. Não é assim? É Deus que chama. É Deus que no seu tempo Ele está chamando cada um de nós como filhos. E Ele está dizendo assim, olha, eu estou posicionando vocês. Porque se a sua vida está nas mãos dEle, Ele está cuidando de você. Deus é detalhista. Irmãos, Deus é preciso. Deus é cirúrgico naquilo que Ele faz. Sabe, aquilo que Ele tem para a sua vida, Ele está fazendo. Deus, Ele não está atrasado na obra dEle na sua vida. Ainda que a gente faça, sabe, manha, corpo mole algumas vezes, mas Deus, Ele fala, não, eu te pego daqui a pouco. Agora eu deixo passar isso. Agora eu deixo você ficar com essa manha. Sabe quando você vai corrigir um filho, ou às vezes a filha, né? E ela começa a chorar, você fala assim, agora não adianta nem querer falar mais nada. Agora começou a chorar, deixa chorar. Mas você não esquece. Não é assim? Não é assim com os pais? Deixa agora, deixa ficar trancado no quarto, não quero falar agora. Então tá bom. Mas você não esquece, você fala assim, daqui a pouco a gente volta nisso. Amanhã eu volto nisso. Porque isso faz parte do propósito. Às vezes a gente faz isso com Deus, a gente faz manha, a gente faz birra. Não vou. Não quero. Deus fala, não tem problema. Amanhã eu venho de uma outra forma. Quantas vezes você parou e você olhou assim dentro de uma situação e falou assim, Deus, o Senhor está me pegando. Quem pode dizer isso? Que em algum momento você viu que a circunstância mudou. Deus parece que Ele veio de outro jeito, Ele veio por um outro caminho, mas naquela mesma situação, e Ele pegou você e você falou, Deus, agora não tem mais jeito, agora o Senhor me pegou. Agora o Senhor me surpreendeu, agora eu não tenho nem como falar não para o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não muda, irmãos. Ele pode mudar a forma de tratar com a gente, mas Ele não muda no seu propósito. Amém? E Deus chamou Moisés. E olha o que aconteceu com Moisés. Primeiro, quando Deus chamou quando ele entendeu que ele tinha um chamado, ele precipitou. Agora, Deus chama ele e diz para ele assim, eu o envio, lá no versículo 10 de Êxodo 3. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Eu não li todo o texto ali, mas Deus começa a falar, olha Moisés, eu tenho ouvido, eu tenho visto o sofrimento. Moisés, olha, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, Moisés, tremendo, de libertação. Eu vou envergonhar o faraó, eu vou quebrar esse governo ímpio, eu vou trazer o meu poder. E Deus mostra tudo para Moisés e fala, Moisés, e é através de você. É como se Deus olhasse para ele e falasse, e aí Moisés, topa? Vamos junto? Eu pergunto para você hoje, se Deus ele chegar para você hoje e falar assim, olha, é isso que eu tenho para a sua vida, Tiago, vamos? Pastor, mas Deus faz assim? Faz. A primeira coisa que Moisés falou para Deus, diante daquilo que Deus acabou de mostrar, olha o versículo 11. Moisés, contudo, interpelou a Deus, quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Primeira coisa que Moisés fez e que muitas vezes nós fazemos, eu, Senhor. Sabe quando você dá aquela olhadinha? Será que foi comigo que Deus falou? Será que não tem ninguém aqui atrás? Eu. Sabe por que muitas vezes, irmãos, quando eu falo que nós atrasamos o projeto de Deus, é porque a nossa alma, ainda ferida, cheia de rejeições, a gente não acredita
que Deus possa nos usar. A gente não acredita que o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, está precisando de você para fazer uma obra na terra. Às vezes você não acredita nisso. Ah não, Deus, tem tanta gente boa, tem tanta gente melhor do que eu. Sabe aquela fala de Gideão: Senhor, mas eu faço parte da menor das 12 tribos. Da menor das 12 tribos, eu faço parte da menor das famílias. E dentro da minha família eu sou o menor. Olha que coisa triste, irmãos. Síndrome de Gideão. É comigo mesmo, Senhor. O Senhor vai libertar o povo do cativeiro. O Senhor tem certeza através de mim? Quem sou eu? Quem sou eu? Esse é um dos grandes problemas que Deus enfrenta para nos convencer de que é na nossa fraqueza que Ele aperfeiçoa o seu poder na nossa vida. A gente canta uma canção, já faz um tempo que a gente não canta aqui na igreja. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, Senhor. Nós somos apenas um leito por onde o rio passa. Nós somos apenas um leito por onde o rio passa. Mas a Bíblia fala lá em Isaías que por onde este rio passa, ele cura todas as coisas. Amém? É o rio. A vida está no rio, o rio é Cristo. Amém? Irmãos, a cura está nele, a libertação está nele, a transformação que Ele quer produzir na terra está nele. Ele só precisa de um canal por onde Ele possa fluir. Só que aí Ele vem e fala para você: vamos junto. E você fala: eu? Quem sou eu? Moisés, o grande libertador, não foi diferente de mim e de você. Quando Deus chamou, ele falou: Senhor, eu não. Deus quer nos libertar disso, irmãos. Deus quer curar a nossa alma. Ele quer nos tirar desse complexo de inferioridade, de achar que Deus não pode te usar. Deus pode te usar. Eu sou a prova cabal de que Deus pode te usar. Quando Deus me alcançou, irmãos, eu era a pessoa mais tímida que você possa imaginar. Jamais na minha mente eu imaginava um dia estar falando para vocês aqui. Jamais. Eu sofria por causa da timidez. Me angustiava. Um dia eu me tranquei com Deus, pouco tempo depois de ser alcançado por Ele. E eu fiquei sozinho com Deus. E eu orei e falei: Deus, é impossível que eu seja tão tímido assim. Mas eram tantas rejeições, irmãos. Eram tantas marcas. Que naquela tarde eu fiquei 4 horas trancado com Deus sozinho, irmãos. Ninguém ministrando. E eu ali, Deus. Até que Deus, Ele, pela sua graça, Ele me mostrou a raiz desse mal na minha vida. Naquela tarde Deus me libertou. Deus me libertou. Ele pegou aquele... Eu tinha 18 para 19 anos. Ele pegou aquele rapaz tão novo. E Ele falou: eu vou te restaurar aquilo que eu criei, para que eu possa manifestar na sua vida e através da sua vida a minha glória. Depois disso, irmãos, aquele rapaz tímido já subia em cima de caminhão, palanque, tantos lugares para pregar o evangelho, que às vezes eu ficava olhando e falava: meu Deus, só o Senhor mesmo. Só o Senhor. Às vezes dá aquele friozinho na barriga, né? Mas você vai porque você sabe que não é você, é o Senhor. Amém. Deixa nessa noite Deus te libertar. Deus tem coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Deixa eu te dizer nessa noite, o projeto de Deus ainda é o mesmo. É curar, é libertar, é restaurar vidas. E na medida que Deus te cura, Ele te faz um instrumento de cura. Amém? No nível que eu sou liberto, Deus pode fluir com a sua libertação através de mim e libertar milhares de pessoas. Deus não está procurando pessoas ilustres, Deus está procurando pessoas simples.
Amém? Pessoas que entendam que não depende de você, não depende da sua eloquência. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Não depende. Deus não está procurando pessoas capacitadas, porque a Bíblia fala que a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Então nessa noite, sabe, rejeite toda rejeição. Rejeita isso da sua vida. Diga: Deus pode me usar. Diga para você, diga: Deus pode me usar. Fala para Deus sim com toda coragem, irmãos, mas com coragem mesmo, porque Ele vai pegar você. E Ele vai começar a fluir através da sua vida. Amém? Diga: Deus pode me usar, Senhor. Pode me usar onde o Senhor quiser, Senhor. Pode me usar. Sabe, creia nisso. Aí no versículo 13, diz a palavra: porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei dizer? Segunda coisa que ele falou: Deus, quem é o Senhor? Sabe, irmãos, alguns de nós não cremos que Deus pode nos usar, porque nos achamos simples demais. Mas em segundo lugar, sabe, nós achamos que nós não conhecemos a Deus o suficiente. Quem é o Senhor? E se alguém te perguntar: quem é esse Deus? O que é que você vai dizer? Ah, pastor, para o senhor é fácil falar, porque o senhor fez teologia, eu não fiz teologia. Sabe qual é o maior testemunho bíblico no Novo Testamento? É o testemunho de um cego. Nem ver Jesus ele viu. A Bíblia fala que Jesus o curou, está lá em João, se eu não me engano, capítulo 8. E Jesus o curou, e ali ele foi levado lá no tanque, ele lavou os olhos, e ele passou a enxergar. Os religiosos vieram até ele e falaram assim: quem te curou? Ele falou: Jesus. Mas quem é ele? Aquele jovem não sabia nada sobre Jesus. Sabe o que ele disse? Quem é ele eu não sei, mas eu sei que eu era cego, e agora eu vejo. Eu não sei quem ele é, mas eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele fez na minha história. Você pode não saber tudo sobre Deus, mas você tem que saber o que Ele está fazendo na sua vida. Não importa o quanto eu sei, mas o quanto eu desfruto da presença dEle, o quanto eu estou vendo Ele fazer na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se ela está aqui hoje é porque Deus já fez algo na vida dela. Então você sabe que Deus muda vidas, Ele transforma vidas, Ele muda a história das pessoas. Amém? Ele pega aqueles que não eram nada e Ele faz deles homens e mulheres cheios da graça dEle. Você não tem que saber muito sobre Deus. Você tem que saber aquilo que Deus é na sua vida, na sua história. O seu testemunho é mais importante do que uma aula de teologia. Aquilo que Deus tem feito na sua vida é uma palavra de encorajamento para aqueles que estão lá fora, precisam ouvir. Aquilo que Deus tem feito na sua vida precisa ser conhecido por aqueles que trabalham com você, por aqueles que caminham ao seu lado, pela sua família. A Bíblia fala: quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Conta para as pessoas aquilo que Ele tem feito. Mas se eles fizerem uma pergunta difícil demais para mim, não importa. Você pode ter toda a simplicidade de falar: isso eu não sei responder. Mas o que eu posso te garantir é que esse Deus que eu estou dizendo para você, Ele transformou a minha vida. Aquele jovem disse: eu não sei quem Ele é, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. A terceira interrogação: que Moisés fez para Deus, versículo 13. Porém Moisés acrescentou:
celular voltar. Porém Moisés acrescentou: quando eu for... Não, esse é o que eu já li. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 1. Terceiro questionamento de Moisés. Então Moisés replicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvido às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que o Senhor tenha aparecido a você. Sabe qual era o questionamento dele? Não vão acreditar em mim. Não vão acreditar em mim. Como é que eu vou me meter numa dessa com Deus e as pessoas depois não acreditarem em mim, não acreditar no meu testemunho? Sabe o que Deus fez para Moisés? Ele começou a falar para ele: Moisés, você vai mostrar os meus sinais. O que você tem na mão, Moisés? Tem uma vara. Joga no chão. Jogou no chão, a vara virou uma serpente. Sinal. E Deus falou: agora pega pela cauda. E quando pegou, voltou a ser uma vara novamente. Talvez Moisés deve ter pensado assim: Senhor, mas isso não é suficiente. Deus falou assim: então Moisés, coloca a mão dentro da tua veste. Ele colocou a mão, agora tira. A mão estava leprosa. Coloca de volta a sua mão leprosa. Agora tira. A tua mão está sã. Moisés, mostra os sinais que eu tenho feito na sua vida. Mostra os sinais que eu tenho feito. Você era como essa mão leprosa, que agora foi santificada, que agora foi curada, que agora foi restaurada. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe com medo que as pessoas não possam acreditar em você. Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. E em quarto lugar, versículo 10. No entanto, argumentou Moisés ao Senhor: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: eu não tenho habilidade. Às vezes você olha para você e fala assim: não, mas eu não tenho habilidade. Sabe, diante de tantas coisas que Deus tem falado, diante de tantas coisas que Deus tem colocado diante de nós, tantos desafios, eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós estamos sendo preparados pelo Senhor para alguma coisa específica. A gente tem que parar de olhar com os olhos da carne. Temos que parar de olhar com os olhos naturais e pedir que o Senhor comece a abrir os nossos olhos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem aqueles que são especiais para Ele, falando: com esses eu me movo. Para cada um de nós, ou em cada um de nós, Deus colocou habilidades. Há algo na tua vida que Deus colocou na tua vida, que não colocou na vida da pessoa que está ao seu lado. Nós temos aprendido que nós somos interdependentes, ou seja, nós dependemos uns dos outros. Para nós cumprirmos o propósito de Deus em nossa geração, não será obra de uma única pessoa, não será obra de um grupo de ministros. Ah, mas eu faço parte de uma casa que tem mais de 80 ministros, então já tem bastante gente para trabalhar. Não, Deus, Ele tem algo que Ele vai fazer especificamente através de você. Amém? É através de você. Há uma virtude de Deus na sua vida. Há algo que Deus colocou na sua vida. Há algo que está escrito na sua história. E se Deus se trouxe para cá, se Deus se uniu a cada um de nós, é porque Deus está dizendo assim: olha, eu tenho algo para fazer, e é importante que você esteja nesse processo. É importante. Um aluno é importante para um professor.
Tanto quanto o professor é importante para o aluno. Porque se não tiver aluno, não tem professor. Não é porque você tem um ministro que ministra na tua vida que você não é importante. Ou não é porque você não tem uma sigla antes do seu nome, um PR de pastor, um AP de apóstolo antes do seu nome, que você não é importante. Não, todos nós somos importantes. Deus está se movendo através de todos. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Nós somos portadores do mesmo Cristo. Amém? Nós somos templos do mesmo Espírito. Nós só temos algumas qualidades diferentes. Nós temos virtudes diferentes. Nós somos diferentes. Amém? Deus trabalha no meio da nossa diversidade. Amém? Deus colocou ideias na sua mente que não colocou na mente de outro que está ao seu lado. Por quê? Porque todos nós somos importantes. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus colocou na sua vida. Não deixe ele dizer para você que você não tem as habilidades. Numa casa paterna, todos os filhos são cuidados. E todos os filhos são importantes. Todos os filhos são diferentes uns dos outros. Não é assim que falam para a gente? Que nenhum filho é igual ao outro. A Letícia, quando nasceu, chorou 4 meses. De manhã, tarde, à noite, madrugada. Quando o Rafael nasceu, parece que não tinha criança em casa. Não chorava. Porque uma criança não é igual a outra. Um filho não é igual ao outro. Ao longo de todos esses anos, a gente observa todas as diferenças que existem de um para o outro. Mas isso não faz um melhor do que o outro. Amém? Porque as nossas diferenças não nos dão, assim, uma qualidade de sermos melhores ou inferiores. Nós só somos diferentes, mas todos nós temos habilidades. Todos nós temos funções. O apóstolo Paulo, ele disse assim: nós somos um corpo, e um corpo é formado de muitos membros. E todos os membros têm a sua importância no corpo. Você é importante para o corpo. A sua vida é importante, a sua história é importante. O que Deus está fazendo na sua vida é importante. Da onde Deus te resgatou é importante. O que Ele está transformando você é importante. Todos nós somos importantes para aquele propósito eterno de Deus. E se cada um de nós nos rendemos a Deus e deixamos Deus nos conduzir para aquilo que Ele tem para a nossa vida, nós não temos que copiar ninguém. Irmãos, eu na minha vida antes de Cristo, eu quis, já falei isso também, eu quis ser o meu irmão mais velho e não funcionou. Porque eu nunca consegui ser o meu irmão mais velho. Eu achava que a vida dele era melhor do que a minha, na minha adolescência. Eu queria ser ele, é verdade. Eu usava as roupas dele. Porque dentro de mim, na verdade, o que gritava dentro de mim é que eu queria ser ele. Para mim ele era mais inteligente. Ele era mais capaz. Eu carreguei isso por muito tempo na minha vida. Até no exército eu servi na mesma companhia que ele. E um dia um sargento que conheceu ele, que era sargento na minha companhia, ele veio fazer uma comparação. Eu cresci com a comparação. E quando aquele sargento fez a comparação, mas eu até esqueci que eu estava no exército, eu dei uma resposta rápida, assim, daquelas que escapa, né? Como quem queria dizer assim: chega, não aguento mais ser comparado. Mas quando Cristo entrou na minha vida, irmãos, Ele removeu essa orfandade do meu coração. Ele mostrou para mim que eu sou filho. Que eu não preciso tentar ser ninguém, eu tenho que ser eu mesmo. Sabe, você é importante para Deus. Do jeito que você é, com as suas falhas, com as suas debilidades, mas também com as suas capacidades. A sua história é importante para Deus. O que Ele está construindo na sua vida, irmãos, é maravilhoso demais. Você que tem que se posicionar em Deus e falar: Deus, é verdade.
E voltando ao texto que nós lemos no início da mensagem para terminar, hoje se cumpriu essa escritura diante dos seus olhos. É você crer nisso e dizer assim: eu sou o cumprimento da palavra de Deus para a minha geração. Eu sou o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. E aquilo que está se cumprindo na minha vida, irmãos, não vai ficar só em mim. Aquilo que Deus fez na minha vida mudou o destino da minha esposa, mudou o destino dos meus filhos. Porque se eu não tivesse sido alcançado pelo Senhor, eu não tinha conhecido a minha esposa. E se a nossa história hoje é uma história tão maravilhosa, porque Deus mudou a minha vida para fazer algo também na vida dela, e também mudou a vida dela para fazer algo na minha vida, e através de nós gerarmos os nossos filhos, ou seja, continuar uma história de um Deus que está fazendo algo todos os dias da nossa vida. Amém? É assim que Deus trabalha. Nós é que temos que nos posicionar. Chega de quem sou eu, não tenho habilidade, não vão acreditar em mim, não sei fazer, não sabe, que bom, vai aprender. É humilde para aprender, está disponível, quer aprender, não sabe como fazer, tem problema. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que tem é um coração ensinável. Sabe, eu não sei fazer. Tem coisas que eu não sei fazer. E quando eu preciso fazer, eu tenho que me submeter a quem sabe e dizer: me ensina, eu não sei fazer. Mas isso não é num sentido de humilhação, como Moisés disse: eu não tenho habilidades para fazer. O que você não sabe e faz parte do propósito de Deus, de alguma forma Deus vai te ensinar. Ele vai usar alguém ou vai usar uma circunstância para te ensinar, se você for sensível à voz dele. Se você crê que Deus é o Senhor da sua história. Não basta sermos crentes. O maior crente que a Bíblia fala é o diabo. Ele crê. E ele crê mais do que nós crentes em tudo aquilo que está escrito. Mas ele não vive nada daquilo que está escrito. O propósito de Deus para nós é nos ensinar a viver aquilo que ele tem. Nos posicionar na verdade. Há muita verdade dentro de nós. Quem está nessa casa há mais de um ano, levanta a mão, por favor. Há muita verdade de Deus sobre a sua vida. Quem está aqui há mais de um mês, levante a mão. Mais de um mês já é suficiente. Já há muita verdade de Deus na sua vida. E se você que entrou aqui nessa noite crê nisso, Deus pode fazer isso na sua vida também. Vamos ficar de pé.